E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala, mais uma vez, é o apresentador na área. Estamos aqui para mais um vídeo. Esse é, eu acho que o sétimo, oitavo vídeo. Bom, eu subi durante um tempo, mas é porque eu tava, final de ano e tudo mais, então tava meio que ocupado. Mas, em questão de frequência, eu não sei como é que eu vou fazer, se eu vou postar, tipo, todo dia, não, eu pretendo postar pelo menos a cada 3 vídeos por semana, eu acho, se eu conseguir. Se eu não conseguir, porque pode ser que eu desapareça durante algumas semanas. Mas, enfim, não tem tanta relevância assim, eu acho. Eu sumi ou desapareci, até porque o canal meio que só vai seguindo o seu curso, só vai seguindo o seu caminho mesmo. Enfim, quando tiver vídeo, tem vídeo, quando não tiver, não tem. Bom, estamos aqui para o terceira curiosidade, se não me engano, acho que é curiosidades, que é o terceiro tema do canal, onde eu falo sobre curiosidades das coisas que eu anotei. Eu ainda tenho bastante coisa nesses livros aqui, né, nesse livro, e eu também tenho outras coisas ali, né, nos outros livros, mas eu não sei se eu vou falar sobre. Inclusive, eu tenho um livro inteiro de um curso, acho que é um curso complementar, né, de 2 cursos de física, então eu posso mostrar pra vocês. Logo de cara, já, como sempre, peço desculpa pelo barulho de veículos, porque realmente tem barulho pra caramba aqui. Inclusive no final do ano, quando eu tava editando o vídeo lá, eu ouvi que tipo, tinha muito barulho mesmo, tinha muito carro, muita moto passando aqui. É o problema de você ter basicamente uma rua principal, né? A minha rua é principal aqui, então todo mundo fica passando aqui igual um louco. Inclusive tá passando agora bastante carro, porque é começo de ano, então a movimentação tá grande. Enfim, eu tenho um outro livro aqui de desenho, só que eu usei ele para escrever, onde basicamente eu fiz um curso, um curso inteiro ali de física, e depois eu posso mostrar para vocês tudo que eu estudei e tudo mais. Eu também estou dando uma lida em alguns livros, inclusive eu terminei de ler um livro que eu posso fazer uma análise depois, chamado O Dia do Mal, que é o livro que... Como é que é? O sucessor... Sucessor... Não sei se é um antecessor ou sucessor. É um livro que fala sobre Mordred, que é o filho do rei Arthur, e como ele basicamente traz o fim do rei Arthur, né? Eu sinceramente não gostei muito do livro, mas eu não vou entrar em detalhes agora. A gente vai falar aqui sobre uma outra coisa que eu escrevi aqui, que já faz um tempo, que foi um caso que aconteceu aqui no Brasil e que repercutiu, acho que nem tanto assim, repercutiu mais ou menos, muita gente não ouviu, e que inclusive ele tem uma relação, mas assim, entre aspas, mesmo que não seja uma conexão, mas um tipo de relação com outro caso que aconteceu com um jornalista também. Acho que aconteceu, se não me engano, ano passado. Foi ano passado que isso daí aconteceu, 2025. Eu espero que minha voz não esteja muito baixa, porque eu tô falando meio baixo mesmo, não sei porquê. Mas enfim, o caso aqui que a gente vai falar é do Leandro Smith. Esse caso aconteceu, acho que, se não me engano, eu não sei se ele nasceu ou se esse caso aconteceu em John Wiley. O caso aconteceu, se não me engano, em John Wiley, SC. Eu não sei se isso daqui acho que é Santa Catarina, né? SC. Eu vou deixar na descrição aqui o que é SC, porque eu realmente não lembro. Eu pensei que é Sorocaba, mas não é. Acho que é Santa Catarina. Enfim, eu coloquei aqui a data também, acho que ele nasceu, se não me engano, a data que ele nasceu, né? 12 de julho de 1983. Eu gosto de anotar esse tipo de informação, de qualquer pessoa que me interesse. Ele é jornalista, servidor público, né? Eu não sei como é que ele está hoje em dia. Ele foi demitido por mostrar escravidão de trabalhadores em obra do Centro de Bem-Estar Animal, CBEA, né? Tá aqui. Bom, não sei se acho que assim tá bom. Enfim, eu posso mostrar aqui pra vocês. Pera aí, antes, deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidinho aqui pra dar-lhe umas questões aqui. Enfim, eu posso mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó, tudo certinho. Eu acho. Aqui em cima, o bagulho não foca. Tá bem aqui em cima, o nome dele e tudo mais. Ó, CBEA, coisa assim. Enfim, esse caso eu vi ele 2 vezes, né? No começo, lá quando eu encontrei esse caso, e depois eu quis dar dar uma olhada de novo, só que já faz um tempo. Eu devia também ter visto de novo para mim ver como é que foi certinho, mas eu lembro vagamente do que acontece. O que aconteceu foi o seguinte: a prefeitura, se não me engano, de John Wiley estava fazendo uns projetos, estava construindo algumas coisas, né? Acho que é uma escola, se eu não estou enganado.
E as pessoas que estavam trabalhando nessa reforma e tudo mais, construindo, eles estavam meio que se alimentando, não, eles estavam se alimentando em um local meio que insalubre, que se não me engano acho que era junto de outros animais. Eles estavam se alimentando junto com outros animais. E, tipo, meio que você trabalhar e você meio que se alimentar junto de outros animais é meio que algo insalubre, colocado ali como trabalho. Tipo, se você trabalha num restaurante, você acaba comendo, tipo, sei lá, lá fora, barulho, você acaba comendo lá fora, tipo, perto do lixo e tudo mais, isso daí pode ser caracterizado como insalubre, né? É, você tem que ter um local adequado para você comer. E bom, o que aconteceu foi o seguinte: ele foi fazer uma reportagem sobre isso daí, né? De que os caras estavam comendo um local inadequado para eles comerem, que eles deviam ter um local ali adequado para comer e ficar ali tranquilamente. E quando ele fez basicamente essa reportagem e ele postou isso daí, ele perdeu o emprego. Isso, ele perdeu o emprego. Depois de um tempo, ele foi lá e perdeu o emprego. Eu não sei quanto tempo ele ficou ali até ele ser demitido, mas foi uma coisa bem curiosa. Se eu não me engano, acho que disseram que a John Wiley ali, a prefeitura ali, acho que se não me engano, a John Wiley, junto dos jornalistas, disseram que não tinha, acho que nada a ver, como sempre, de que não, ele foi demitido por conta de outras coisas, mas a gente sabe muito bem que provavelmente ele foi demitido simplesmente porque ele estava ali, né, mostrando aquilo. E eu fico curioso, porque, tipo assim, era um caso bem, bem, bem pequeno, e mesmo assim se transformou nessa proporção gigante, né? Tipo, ele mostrou uma coisa tão, como eu posso dizer, não era algo tão grande assim, mesmo assim ele conseguiu uma demissão, sabe? Tipo, uau, tinha gente com bastante poder lá, né? Com bastante poder, né, para conseguir fazer com que ele fosse demitido. E bom, tem um outro caso também que aconteceu recentemente, ano passado, em que um outro jornalista também foi demitido, né? Eu não sei se eu entro em detalhes, se eu não entro, enfim, um certo advogado bem poderoso do STF, né? Tava vendo um jogo e no meio desse jogo ele acabou mostrando o dedo do meio, né? Peraí que eu vou colocar aqui na frente, mostrou o dedo do meio, né? Esse daqui mostrou o dedo do meio. E bom, eita. E bom, acabou mostrando o dedo do meio, e numa dessa, um jornalista foi lá, acaba tirando foto, né, dele mostrando o dedo do meio, isso daí repercutiu pra caramba no Twitter, e nas redes sociais, no jornal e tudo mais. E, incrivelmente, depois de acho que 2 semanas, se não me engano, uma semana, o jornalista simplesmente foi demitido também. Sim, ele foi demitido. Aí você vem me perguntar por que ele foi demitido. Bom, disseram que era porque o trabalho dele como jornalista não estava bom o suficiente, de que ele não estava exercendo sua profissão de forma eficiente. Bom, né, falaram que ele não estava fazendo seu trabalho direito, de que seu trabalho ele estava engatinhando ali de uma forma muito ruim, e por conta disso acabaram demitindo ele. E, incrivelmente, depois de ele ter tirado uma foto logo do cara que trabalha lá no STF e é bem poderoso, vamos dizer assim. Que coisa, não? Aí é por isso que eu disse que tem umas duas tipos de relação, né? Até porque justamente quando a pessoa ela finalmente escandaliza alguma coisa, essa pessoa vai lá e é demitida, tipo, que coisa, não? A pessoa tem, sei lá, e olha que esse cara lá que tirou a foto da pessoa que tava mostrando o dedo do meio, não o do John Wiley, ele já tinha bastantes anos, né, trabalhando ali no ramo ali naquela indústria e tudo mais, já tinha bastante anos, acho que uma década e tudo mais. E impressionante, foi demitido em menos de 1, 2 semanas depois de ter tirado foto, sabe? Isso daí que é estranho, né? Porque eu não vou chegar a falar assim que realmente, né? Eu vou fazer igual o Doux, né? Eu acho que eu sei o que está acontecendo, com aquela carinha assim, tipo, eu sei o que eu estou vendo, mas eu não posso dizer. Enfim, e basicamente é um tanto quanto estranho, né? A pessoa ela simplesmente ela acaba conseguindo mostrar um tipo de corrupção ou mostrar algum tipo de problema que está acontecendo, ou greve, esse tipo de coisa, e logo em seguida ela vai lá e é demitida. Eu não conheço outros casos. Os casos que eu não pesquisei, né? Esses daqui foram mais recentes,
que eu me lembro. Inclusive, deu pra até fazer essa relação, porque realmente os dois casos são bem impressionantes. E incrível, né? A vida imita a arte, né? Duas consequências de coisa. Bom, a diferença aqui é a proporção, sabe? Isso que eu estranhei. Tipo, em relação ao do cara que mostrou, tirou foto do dedo do meio, eu realmente entendo, até porque, tipo assim, é uma pessoa bem poderosa ali, né? Do STF ali, que é bem poderosa. É uma pessoa meio careca, sabe? Enfim, bem poderosa. Já na relação da John Wiley, eu não sei, tipo assim, quanto de tipo, dinheiro eles têm, qual que é o poder deles, se tem alguma coisa ali por debaixo do pano, se tem alguma coisa atrás deles ali que, entendeu? Pro cara simplesmente ser demitido só por ter mostrado que os caras estavam meio que numa situação ali meio que escravas ali, meio que sendo meio que destratadas pelas outras pessoas como se fossem só animais, entende? E é algo bem curioso, né? E, bom, a gente pega que tudo isso daí é, de certo modo, jogado para debaixo do pano, né? Jogado como simplesmente só para abafar. E a gente sabe que isso daí acaba não acontecendo muita coisa, né? A pessoa, ela é demitida, ou ela perde isso, aquilo. As coisas podem até repercutir, mas elas não vão tão para frente assim. E isso daí eu acho que a repercussão hoje é muito grande, tá bastante grande, né? Teve aquele caso lá de Porto de Galinhas, onde teve toda aquela trama e tudo mais. Só que eu acho que as pessoas elas não estão interessadas assim em cima do caso, mas sim em cima da fama, né? Deixa eu colocar aqui o livro aqui do lado. As pessoas não estão tão interessadas em cima do caso, mas sim em cima da fama, como por exemplo em relação também a daquele cara lá que desapareceu durante 5 dias. Eu acredito que as pessoas elas não estão tão focadas, ainda por cima, a grande massa ali está tão focada assim na relação que está acontecendo, na história e todo o resto, obviamente, e sim na fama que está sendo criada sobre as pessoas. Sobre todo aquele caso, né, que está acontecendo. Bom, isso daí já é normal, né, das pessoas. Eu já venho falando em alguns vídeos anteriores de que as pessoas elas só querem saber de conteúdo fácil e não só isso, de que já se atrelaça também a um conteúdo de que elas possam ver, descartar rapidamente e pronto, acabou. Porque a gente tem esses dois casos e a gente já sabe que esses dois casos logo em seguida já vai ser esquecido. Por enquanto o do Porto de Galinhas está sempre... Os caras sempre estão colocando alguma coisa no fogo eles estão sempre colocando fogo na lenha ali, colocando mais casos, mais casos, mais casos, mais casos, mas logo logo vai ser esquecido. Tipo, logo logo Porto de Galinhas vai ser tipo, só mais um local ali. Logo logo vai todo mundo começar a frequentar aquele local e se esquece. E eu acredito que, tipo, já se aplicando aqui, saindo um pouco totalmente do assunto, né, que eu já saí agora do assunto, porque eu já meio que finalizei, né, o que era pra me falar. Eu só queria falar sobre esse caso e mais outro caso, juntando os dois, dando uma explicada. Se você for pesquisar, você consegue encontrar, sim, esse caso do John Wiley, só você pesquisar, né? Tá ali o nome, né? Eu falei também o nome, eu não sei se vou colocar na descrição, qualquer coisa que eu coloco na descrição e tudo mais. Eu vou colocar só se SC é Santa Catarina. Enfim, saindo do assunto agora, é que as pessoas hoje, né? Muita gente deve se perguntar, oh caramba, barulho do caramba. Muitas pessoas estão separadas. A gente tem 3 grupos, né, de separação. Aquelas pessoas que não fazem nada, que elas reagem ao que está acontecendo. Quer dizer, elas visualizam, mas elas não reagem. As pessoas que só falam porcaria, que é a maior, né, que é tipo assim, as pessoas que são ditas como imbecis, são as maiores. E as pessoas que sabem o que está acontecendo em volta e reagem. E o que acontece é que pro Brasil aqui, ele estar uma porcaria, não significa que é porque tem muita gente imbecil, né? Porque ele sempre teve. A questão aqui também não é culpa das pessoas que estão nem aí, mas porque elas também não agem, elas não agem. Então, tipo, não tem como uma coisa que não reage ou age, não tem como ela meio que ser a causadora de algo, sabe? Tipo, você imaginar que uma montanha está sendo destruída por conta de, sei lá, pássaros, porque eles estão tirando madeiras, só que eles meio que estão tirando madeiras longe da montanha, não significa que eles que estão derrubando a montanha. Ou pedras que estão simplesmente paradas, não são elas que estão meio que fazendo que a montanha despenque, entende? Então as pessoas que não fazem nada, que elas ficam paradas ali só observando a situação toda e elas não
dão a sua opinião, elas não reagem, sei lá, elas não trabalham, não estudam, não fazem nada, tipo, fica só visualizando. Não, acho que não só isso, não essa pegada, mas tipo, elas olham o que está acontecendo, mas elas não falam nada, elas simplesmente ficam na sua. Eu acho que o problema não é elas, o problema são as pessoas que agem e reagem, porque cada vez mais elas estão vendo que as pessoas que são imbecis e tudo mais, que as pessoas que gostam de jogar ódio e tudo o resto, elas saem impunes. E por conta disso, as pessoas elas meio que estão começando a enxergar isso daí e elas estão meio que pensando, tipo, pô, se a pessoa tá fazendo todas essas coisas aí e ela sai como certa, então eu também posso fazer isso daí e sair como certo. Porque eu não vou parar de, tipo assim, não vou ficar gastando minha energia e tudo o resto pra simplesmente não receber nada em troca. Se essas pessoas que estão fazendo coisa ruim, falando porcaria, fazendo isso e aquilo, e mesmo assim estão recebendo alguma coisa, enquanto eu aqui tô me lascando e não tô recebendo nada, então eu também vou começar a despencar as coisas, entende? Então hoje, as pessoas que agem e reagem, que é as pessoas que são, tipo assim, eu posso também colocar de outro jeito, né? As pessoas que são burras, que são bastante, as pessoas que são inteligentes e as pessoas que são inteligentes e que sabem que são inteligentes. As pessoas que são inteligentes e que sabem que são inteligentes normalmente ficam na sua, e as pessoas que são inteligentes veem que as pessoas burras, elas estão fazendo aquilo e estão recebendo fama, dinheiro e tudo o resto, e elas também acabam querendo fazer o mesmo, ou acabam fazendo de qualquer jeito. Então elas olham e pensam assim, pô, enquanto eu estou trabalhando aqui, me matando, e as pessoas burras não estão fazendo nada, só estão reclamando e recebendo, eu também vou fazer de qualquer jeito o meu trabalho. E não só isso, mas eu também posso também me juntar às pessoas boas e possivelmente ignorar toda essa situação. E é por isso que eu acho que o país ele está declinando tanto, porque existe um equilíbrio, né, entre essas pessoas. Mesmo que fosse poucas pessoas que fossem inteligentes e bastante pessoas que fossem bem burras, ainda existia um equilíbrio de que as pessoas que fossem inteligentes, elas ainda continuavam no topo, subindo e fazendo essas coisas. E agora que elas percebem que mesmo fazendo isso ou aquilo não dá em merda nenhuma, sendo que na real dá sim, muda toda a situação sim, pode não parecer. Às vezes você tá se esforçando pra caramba, pode não parecer que você não tá fazendo nada, tipo, que você tá estagnado, que você tá parado, que você não, que você tá parado ali, que você não está evoluindo, que as pessoas ao seu redor não estão evoluindo, que o seu país, sua cidade, sua casa, seu carro, ele não está evoluindo, mas aos poucos está sim. É como se você estivesse basicamente fazendo uma manutenção. No começo vai parecer que não aconteceu nada, tipo, mas depois de um tempo, e você vai vendo que, tipo assim, sei lá, se você está fazendo uma manutenção do seu carro, você vai ver que seu carro vai começar a andar mais rápido, ele vai começar a ter menos problemas, dependendo da manutenção que você fizer. E a mesma situação em treinar, tipo, treinar, por exemplo. Quanto mais você treina, tipo, no começo, não vai parecer que, tipo, não aconteceu nada. Mas conforme você vai treinando, você vai vendo que vai acontecendo diferença. É claro que depende do treino que você vai fazer. Mas você vai vendo que você vai começar a aumentar a sua força, você vai começar a aumentar a sua resistência, você vai começar a comer bem. Tipo, se você é uma pessoa que eu não consigo comer direito, não sei o que, você vai começar a comer bem. Você vai começar a ir no banheiro, né? Você vai começar no banheiro todo santo dia, se você é uma pessoa que tem prisão de ventre. Você vai começar a ver que seu corpo ele vai começar a crescer, né? Dar uma crescida. E é isso daí. E, bom, era isso daí que eu queria falar pra vocês, né? O vídeo já ficou bem grande. Eu vou trazer mais assuntos sobre esses livros e também acho que eu vou trazer um assunto sobre o livro que eu tô lendo também. Eu li os dois livros, então eu posso fazer uma análise sobre o livro que eu li. Só que eu tenho que fazer já, porque para refrescar meio que a mente. Quer dizer, eu tenho que fazer já, porque a mente ainda tá refrescada, né? Se depois a minha mente vai acabar esquecendo isso daí. Se bem que eu passei muito tempo lendo esse livro, entende? Tipo, bastante tempo mesmo. Tipo, eu comecei a ler. Bicho, eu não vou lembrar agora, mas eu tô há muito tempo tentando ler esse livro. Só que aí. Só essa. Só essa semana, eu acho. Só essa semana que eu olhei e falei, meu, tenho que terminar esse livro. E eu peguei, li. E aí eu consegui concluir o livro. E é um livro mais ou menos, que é o Dia do Mal lá, né? Que é o filho do rei Arthur, que acaba trazendo a destruição dele e tudo mais. Enfim, depois eu vou trazer, né, fazer um vídeo sobre isso daí. E também tem um outro livro que eu tô lendo. Quer dizer, tem dois livros que eu tô lendo, mas tem um que tá bem interessante. Quer dizer, os dois estão interessantes, mas eu tô querendo ver ali qual que eu termino primeiro. E, bom, era isso aí que eu ia trazer pra vocês, né? Apresentador canalha indo embora.